Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder receber você aqui para mais uma edição, sempre preparado com muito carinho e dedicação para você que curte, acompanha e, principalmente, ajuda na construção aqui do Vejam Só, contribuindo com as suas opiniões, obviamente, com as suas visões, para nos ajudar nessa caminhada. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje e, consequentemente, nosso tema, já deixo aqui para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira, mais uma plataforma aí para você poder interagir, conversar, a gente poder bater papo e, obviamente, repercutir um pouquinho de tudo aquilo que acontece aqui no Vejam Só. Estou esperando você por lá também, tá bom? Deixa eu apresentar meus irmãos e convidados que vão nos ajudar nessa caminhada de hoje. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios novamente o pastor e psicólogo clínico Jimmy Magalhães. Graça e paz, meu irmão, que alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo novamente ao Vejam Só. Uma ótima noite, tenho certeza que vai ser mais um momento aí de reflexão importantíssima, Jimmy. Graça e paz, Zeca, a todos que estão nos assistindo, pastor Adriano Serafim. É sempre bom estar aqui no Vejam Só e ainda mais com temas da psicologia, né, Zeca? Da fé cristã e a psicologia. Sim. Aí eu gosto mais ainda de estar aqui, né, para trazer esse olhar de um pastor também psicólogo, Sim, né, sem Zeca? dúvida. Então é sempre bom, Vejam Só, esse programa, como você disse, da família brasileira, dos cristãos, não cristãos. É um programa que invade a casa, né? Sem dúvida, Então, sem assim, é uma alegria estar aqui, é muito bom estar aqui com você, revê-lo novamente, né? Tá mais magro, Ah, bondade sua, Jimmy. né? E é sempre bom, Zeca, um prazer estar aqui com vocês. Alegria nossa de recebê-lo, sempre contribuindo muito. E é interessante isso que você falou, porque, ao contrário do que muita gente pensa, a audiência do Vejam Só não é só evangélica. Então, muita gente, às vezes, que não professa fé nenhuma, Programa cristãos, né, católicos acompanham católicos, bastante. muito, Zeca, porque é amplo, Isso, respeitador, né? Traz vários pontos de sim, vista, e é isso que faz o Vejam Só sem ser esse dúvida. programa que é anos e anos aí Sem dúvida, amém. à Graças a frente. Deus por isso, a gente fica muito feliz e, obviamente, aumenta a nossa responsabilidade. A nossa ideia aqui, obviamente, é levar um conteúdo de qualidade, de reflexão e na certeza de que o Santo Espírito de Deus vai completar tudo aquilo que a gente Amém. falar, de acordo com a sua necessidade aí em casa também. Mas, bom, vou pedir as informações da igreja, Jimmy, e rapidinho também, o pessoal que quiser te encontrar, saber um pouquinho mais do seu Opa! trabalho, como é que faz, por favor? Primeiro, né, a paz do Senhor, todos os irmãos da Igreja de Belém, Itaim Paulista, nosso pastor-presidente, toda a diretoria, nossos irmãos ali, congregam na de Belém, Itaim Paulista, Rua Capitão Eugênio de Macedo, 168. E que você quiser entrar em contato com PC Jimmy Magalhães, agora tem até redes sociais do TikTok, né? Jimmy Magalhães, lá, doutor Jimmy Magalhães, para fazer entrevista, palestras, Sim, aconselhamento, né, Zé? Que é sempre bom a gente ter uma referência. pô, E esse programa é referência, né? Só vem aqui amém, quem é referência. amém. E muito obrigado por essa oportunidade de estar novamente com vocês aí. Ô, Jimmy, a alegria é toda nossa, obrigado pelo carinho, fica aí, já apareceu, né, o contato, a rede social, nós vamos deixar salvo também no nosso perfil oficial do Instagram, do @programa Vejam Só, para você poder entrar em contato, conhecer um pouquinho melhor do trabalho do Jimmy. Aliás, Jimmy, você falou do TikTok, aí me deu um alerta aqui, eu vou pedir até para a nossa produção, para o Thomas anotar aí, porque vem uma onda, principalmente na Europa, de proibição de rede social para crianças e Sim, sim, isso está adolescentes. muito Proibindo o uso, não pode usar. através de leis, né? Exatamente. De repente, um tema interessante para a Oh, gente poder falar perfeito. aqui também e como isso acaba interferindo também na todo o desenvolvimento das crianças também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo Muito bem. carinho. E nós temos o privilégio também de receber essa noite, depois de um tempo ausente por motivos de distância mesmo, ele vai comentar um pouquinho mais aqui, o pastor Adriano Serafim, ele que também é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Graça e paz, meu irmão, uma alegria revê-lo. Seja muito bem-vindo novamente ao Vejam Só. Graça e paz, ilustre apresentador Zeca Pereira, um dos melhores do Brasil. Ô, glória! Sou muito feliz de estar aqui, junto também com essa sumidade que é o doutor Jimmy Magalhães, um homem cordato, um doutor na psicologia e também um bom pastor e um bom teólogo. Prazer imenso estar com você aqui. Já quero
agradecer por franquear-nos esta oportunidade de poder dissertar sobre esse assunto que é tão relevante, que não se resume somente à ideia da psicologia ou da psicanálise e da teologia. É um assunto também antropológico e sociológico. Isto porque uma sociedade que não perdoa é uma sociedade doente, pastor Jimmy. Sim, sim. Então, Bom, nós vamos falar bastante disso, vamos falar muito disso. Antes, pastor Adriano, eu falei da ausência, pela distância. Vou pedir rapidinho só para o irmão também, até se apresentando para quem nos assiste. O irmão estava em Portugal, retornou ao Brasil recentemente, e aí nessa explicação já pode passar, inclusive, a igreja que o irmão atualmente está aqui para a gente, por favor. Estivemos no continente europeu por aproximadamente 6 anos. Ficamos ali na Bélgica, Holanda, residimos em Portugal por um tempo, trabalhamos ali junto da nossa igreja e retornamos ao Brasil a convite do pastor Eliseu Almeida, amigo também do pastor Jimmy Magalhães, já esteve aqui, inclusive, né? Sim. Pastor Eliseu Almeida, um grande teólogo, já quero agradecê-lo aqui, é o meu pastor. E a convite dele para coordenarmos o polo da FAESP, ali naquele vasto setor, e estamos aqui readaptando-se ao Brasil. E já feliz de poder retornar ao Brasil e esse convite tão nobre de estar com o senhor e também com a equipe da HIT aqui. A alegria é toda nossa, pastor Adriano, que Deus abençoe esse retorno e nesse trabalho também, derramando graça, né, na sua vida e de todos os nossos irmãos ali também do Ministério do Belém. Rapidinho, para a gente poder entrar na nossa conversa, o que o nosso telespectador vai encontrar nesse material aqui que o irmão trouxe aqui para a gente? Olha, dentre muitas das obras que eu escrevi, Jimmy, o comentário homilético do livro de Ruth, eu falo sobre uma mulher que começa o seu serviço, a sua vida, sofrendo as aflições da vida, uma mulher que rompe preconceitos. Olha, ela rompe aí 3 preconceitos. O preconceito sociológico, ela é pobre, ela rompe o preconceito étnico e ela rompe o preconceito xenofóbico, porque ela é estrangeira. E mesmo com todos estes problemas, né, mesmo com todas estas adversidades, ela consegue se tornar a mãe árabe dos reis hebreus. Ela entra na estirpe do Messias. Então é um comentário teológico, claro, com também uma pitada sociológica, mas também é um livro motivacional para aquele que quer vencer na vida. Ela começa pedindo e termina como dona do campo. Boa. Então tá aí também a indicação para você que nos assiste. Nós vamos deixar, já apareceu, né, e vai ficar também disponível o contato do pastor Adriano para você. Se tiver interesse, é por lá que você manda mensagem para pegar informações sobre o material também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço. Vamos então para a nossa conversa aí. Vamos colocar na tela já o tema da nossa conversa de hoje e a pergunta central, né, vamos dizer assim, é o desafio do perdão na vida cristã. É óbvio que nós vamos focar um pouquinho mais na prática cristã, mas como o pastor Adriano muito bem colocou, é uma questão que abrange toda a nossa sociedade, tá certo? Cristão ou não, o perdão faz parte da nossa caminhada. E o que nós vamos entender é como que a gente consegue dispensar, se consegue, como é que isso funciona na prática. Tem aquela história de, eu perdoei, mas não quero estar junto. Nós vamos tentar falar de tudo um pouquinho na noite de hoje, tá? Mas vou começar pegando uma ideia ainda que de forma introdutória dos meus convidados sobre essa questão. Jimmy, a importância do perdão e, consequentemente, do desafio, principalmente para o cristão. Afinal de contas, as escrituras parecem indicar que o perdão não é uma opção. Se for pela base bíblica, e nós entendemos o perdão, que tipo de perdão nós estamos falando ali, né? De que forma que é esse perdão? Mas quando traz o tema, traz e muito bem colocado como desafio, Zeca, por quê? Porque o não perdoar traz consequências desagradáveis, tanto fisicamente, emocionalmente e socialmente. Então, por que é um desafio? Porque eu preciso entender isso para, enfim, passar por essa fase, para que outras situações não ocorram na minha vida. Então, por exemplo, é comprovado pela ciência que a dificuldade de perdoar, ela, inclusive, é um fator
desencadeante que pode, inclusive, acelerar um processo de câncer. Uma pessoa que tem câncer, né? E isso não quer dizer, pode acelerar um processo. Aquilo que poderia ser reduzido, por exemplo, a pressão arterial. A pessoa que guarda essas mágoas, assim, ela tem uma pressão arterial elevada. E foi comprovado que quando ela tem esse processo de liberação, se equilibra. E como falando isso emocionalmente, mentalmente, né? Porque não perdoar, Zeca, o desafio de não perdoar é entender que eu estou carregando dentro de mim algo que não era para eu carregar. E de que forma que isso que está dentro de mim reflete nos meus relacionamentos, na minha vida, na minha família, nos meus filhos, às vezes até no meu casamento e na minha igreja. Falando aqui de liderança. Então, o desafio é, sim, chamar esse assunto, porque desde a infância nós aprendemos a perdoar, não é isso? Quando você briga com o seu amiguinho, o seu pai fala, vai lá, faz as pazes, se abraça. Se é irmãos, não manda abraçar? Sim. Só esse é um processo inconsciente, vai lá. Só que quando eu estou na vida adulta, adolescência, esse processo ele pode trazer para mim, sim, situações que desagrava, situações que me eleva, por exemplo, aumenta o número de pessoas depressivas porque não sabe lidar com o perdão. E às vezes que é tão difícil se falar do perdão que às vezes até nos sermões não entra esse tema. Entra o tema perdão como algo muito longe, como algo de uma divindade para o ser humano, mas não de ser humano para ser humano. E o desafio, acho que hoje aqui é essa ideia, é o dia a dia. É muito fácil falar do perdão de Deus, é muito gostoso aceitar, mas difícil é olhar para dentro de mim. E aí, Zeca, o desafio maior ainda não é perdoar o outro, é perdoar a nós mesmos. O primeiro perdão começa dentro de mim, para depois eu perdoar o outro. Se eu não consigo me perdoar, se eu não consigo entender situações, se eu me cobro, se eu trago essa culpa, então aí essa cobrança já traz um link para a ideia de culpa. E olha como que eu vou adoecendo, olha como isso vai virando uma situação que só vai desencadeando. Então, é um desafio, sim, trazer essa ideia. E aí, por que esse desafio é para o cristão? Porque ele aprende que ele tem que perdoar. Sim. Ele escutou, através de mensagens, que se ele não perdoar, ele não vai ser perdoado. Só que, na prática, é muito difícil realizar isso. Sim. Pastor Dani, quero te ouvir também sobre essa questão do desafio e por que a gente tem que colocar no nosso tema a palavra desafio, já que partindo até dessa fala do Jimmy, o perdão é algo tão essencial na nossa vida. Deveria ser mais fácil praticá-lo, recebê-lo e conviver com ele? Meu amigo Zeca, é impossível conceber um cristianismo sem perdão. Toda a base estrutural do cristianismo está envolto desta palavra perdão. Plano da redenção, perdão. Encarnação, perdão. Morte de Cristo, perdão. Então, é uma palavra que está atrelada às bases teológicas do cristianismo e da vida de Cristo Jesus. É impossível. Entretanto, quando você faz uma análise, você realiza uma análise no discurso de Jesus, vou ser um pouco mais específico aqui, a oração do Pai Nosso, ela envolve um relacionamento bidimensional. Como assim um relacionamento bidimensional? Ele é na horizontal e na vertical. É estar bem com Deus e bem com o próximo. Mas nós sabemos que todos nós temos problema. O Dr. Jimmy pode ser bem mais amplo nesse assunto do que eu. Todo ser humano tem algum problema, tem alguma disfunção. Ninguém é perfeito. Eu li um livro de um padre uma vez, chamado Normose. Todos nós temos algum problema. E conviver com o outro é muito difícil. Eu lembro-me de uma ilustração de um filósofo que ele cita que nós estamos como os porcos que migraram de um continente a outro no período da era glacial. E nesse propósito de migrar de um ponto a outro, fugindo do gelo, eles iam tremendo de frio e tinham que se aquecer. E nesse processo de se aquecer, eles eram porcos espinhos.
Então, um espetava o outro. E depois eles se largavam. Se juntavam e se largavam. Bom, essa metáfora reflete muito a caminhada cristã. Nós estamos juntos, às vezes temos algum problema, mas a Bíblia nos ensina, é mandamento de Jesus, perdoar. O apóstolo Paulo diz, em sua carta aos Colossenses, no capítulo de número 3, verso 13, que perdoar é uma obrigação da igreja. Perdoar tem a ver com tolerar. Perdoar tem a ver de expurgar a mágoa. Um cristão que não perdoa, foi muito boa a fala do nosso psicólogo, doutor Jimmy, está caminhando para um processo de doença. Sim. Então, é necessário perdoar. Faz parte, não é? Sim. Hannah Arendt, só tecendo ainda uma argumentação, uma filósofa judia, ela diz que perdoar é quebrar o ciclo da vingança. Quando você perdoa, você quebra o ciclo da vingança. E isso é muito importante. Pessoa que não perdoa, ela suporta dentro de si um cadáver. Tem um filósofo que o senhor conhece bem, foi o grande opositor de Lutero, Erasmo de Roterdã. Ele cita uma frase importante dentro desse argumento que estamos a tecer aqui, que perdoar é sepultar o cadáver que existe em mim. Então, o perdão é necessário na caminhada cristã. Nós vamos, obviamente, conseguir falar bastante disso e principalmente sobre essas duas perspectivas que eu acho também interessante que o Jimmy levantou aqui, da pessoa se perdoar, né? Porque talvez seja o primeiro caminho para ela conseguir liberar esse perdão ou conseguir perdoar, entender os outros também. Mas, bom, já vamos aqui na sequência. Deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos assiste participar. Acesse o nosso perfil do Instagram, vote na nossa enquete, tá? Para a gente poder entender e compreender a sua opinião também, tá bom? Então é só acessar o @programa Vejam Só. A enquete que a produção preparou lá é a seguinte, ó. O perdão cristão vamos lá as opções. Primeira delas, um mandamento inegociável. Segunda opção, um processo que pode levar tempo. E a terceira opção, condicionado ao arrependimento do ofensor. Então vai lá, vote, escolha a opção que você acha que se enquadra melhor na sua linha de raciocínio. Inclusive, se você quiser, depois você pode justificar a sua escolha também, tá bom? Então vai lá, vote e participe. Só lembrando que não é questão de certo ou errado lá na enquete, tá bom? É a forma como você melhor define o conceito de perdão, tá bom? Então vai lá e vote. Desculpa, Jimmy. Eu queria, Jimmy, que você falasse um pouquinho dessa questão do perdão pessoal, porque talvez seja a linha mais difícil, assim, principalmente dentro desse pensamento da religiosidade, que é o aspecto da culpa, né, que vem muito forte. Eu estou numa fase lendo muito o Larry Crabb, e ele fala muito disso, né, principalmente da autoproteção e como a gente tenta de todas as formas se proteger, muitas vezes com o pecado, né, pecando para fazer isso. Mas eu queria que você falasse dessa questão do perdão da pessoa mesmo, da pessoa se perdoar. Porque, Zeca, interessante você falar da culpa, e aí a gente lembra do Culpa e Graça, do Paul Tournier também, que é um clássico, né? Eu não vou ter um vocabulário tão bom quanto o doutor aqui, que traz tantas referências, mas na prática, por exemplo, né? A gente vem dessa estrutura da ideia teológica do perdão, mas e aí, quando eu olho para mim? Até mesmo, Zeca, quando alguém me feriu. Sim, sabe? Sim. Porque assim, eu preciso me perdoar por ter passado por aquele processo. Porque se eu não consigo olhar para isso, para dentro de mim, Zeca, eu vou entrar numa confusão que achar que às vezes eu dei causa para que aquilo acontecesse. Perfeito. Isso acontece muito no período de situações como abusos na infância. Ou situações, está dentro de um relacionamento, que a pessoa começa a se duvidar, será que ela não fez por merecer? Às vezes mesmo o outro errou, a outra errou com ele, fez tudo, mas ele começa a olhar para ele. E aí, se eu não consigo me perdoar, se eu não consigo entender, se eu não consigo aceitar isso, tem pessoas que não se perdoam. Não se perdoam por um erro que fez, e se ela é cristã, esse erro é um pecado.
ela acredita que ela carrega isso pro resto da vida. Uhum. E aí, respeitando toda forma de trabalho, mas eu tenho uma certa cautela com alguns trabalhos religiosos que leva a pessoa a falar de um passado, meio que confessar uma coisa, como se estivesse sendo cobrado aquilo, sabe? Uhum. Eles colocam um dia com Deus, momento com Deus, e lá são pessoas que não sabem lidar com a saúde emocional. E aí tudo bem, eu levo você num ambiente de catarse, você acaba falando, olha, eu fiz um aborto na adolescência. E aí, tá, e eu vou fazer o que com isso? A pessoa já é mãe, Zeca. Aí algumas pessoas, erroneamente, na minha visão, falam, Deus está te cobrando isso. Quer dizer, e não existe um perdão, esse perdão ele ficou vago, todo esse período ela restaurou a vida, era adolescente, casou, então ela carrega isso dentro de si e não se perdoa. Então o desafio maior é não se perdoar. Nós não sabemos, Zeca, que dimensão tem isso, porque muitas pessoas não externam através da fala, ninguém sabe disso. Né? Essa pessoa vai externar através de um comportamento, do embotamento afetivo, de uma tristeza. E aí vem a ideia assim, de tristeza na alma, de uma angústia na alma. Alma, a psique. Sim. Né? Que a gente, quando fala alma, todo mundo tira a ideia de psique, mas a alma no Novo Testamento é psique, é sobre a psique que ele está falando. Aliás, a tradução é essa. Sim. Então, assim, o desafio é assim, primeiro, eu olhar para mim e me perdoar. É tão mais fácil quando eu me perdoo. Me perdoo, Zeca, não é fingir que eu não fiz. Me perdoar não é assim, ó... me perdoar é ter consciência dos erros que eu fiz, ter consciência que daquilo que eu fiz talvez era o melhor para aquele período, não tinha outra situação, ter consciência da minha humanidade, eu errei porque eu sou humano, eu erro, e eu vou me perdoar para conseguir prosseguir. A partir de mim, quando eu perdoo a mim, quando eu olho para dentro de mim, fica muito mais fácil eu externar isso para o outro. Eu gostei muito da enquete, porque ela trouxe lá um tema. Qual a temporalidade, Zeca? Uhum. O perdão, ele aceita assim, ó. Você me perdoou? Te perdoo. Você acabou de me magoar, você acabou de me trair, e assim, o perdão ele tem que ser na hora, o perdão cristão é esse? Eu vou para casa, eu falo que te perdoei, mas não existe um processo de elaboração? Talvez a gente fale um pouquinho aqui sobre o processo de elaboração do perdão. Sim. Como que isso reflete dentro da gente? Como que isso, Zeca, não trabalhado, a pessoa não tem noção. Ele trouxe muito bem o filósofo falando, a ideia do cadáver, porque algumas culturas, a culpa era você carregar o cadáver amarrado dentro de você. Então, se perdoar é tirar esse cadáver, é tirar esse peso, é tirar isso dentro de você. E aí é interessante, eu gosto também dessa leitura da filósofa, por quê? Porque o cadáver perto de você vai putrificar. E uma pessoa que não perdoa, ela tem isso dentro dela, só que não exala, não é nítido, mas está ali putrificando, está algo apodrecido dentro dela, porque está guardando dentro de si algo que não era para ser guardado, guardando lixos dentro de si. O desafio, né, através desse olhar hoje nesse programa, é que as pessoas façam uma reciclagem e tirem dentro de si algo que não te faz bem e que atrapalha a sua vida. Exatamente, esse lixo que às vezes você carrega aí como um sobrepeso que não tem necessidade. Inclusive, pastor Adriano, quero pedir uma contribuição sua, até assim, numa questão mais teológica, vamos dizer assim, ainda nessa visão da pessoa se compreender e se perdoar. Porque teologicamente, pelo menos na minha leitura que o irmão me corrige, ou também coloca a sua visão, fica à vontade, né? A Bíblia coloca que o perdão de Deus ele vai alcançar todas as áreas da nossa vida. A partir do momento que você aceita isso, crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, o perdão te limpa, você é limpo do pecado. Inclusive, ainda que no nosso raciocínio não seja tão fácil isso, né? Do pecado que a gente cometeu, do que comete agora, do que vai cometer. Certo. Abrange tudo. Mas muitas vezes a gente não consegue entender isso, né? E se cobra por isso, que é a culpa. Como é que essa questão interfere na nossa caminhada cristã quando a gente não entende o perdão de Deus na nossa vida? Obviamente, isso vai, depois o irmão vai poder falar, como isso contribui no momento que eu vou dispensar perdão também. Que interessante esse diálogo. O pastor Jimmy dissertando um assunto, eu lembrei de uma literatura de um filósofo argelino chamado Jacques Derrida. Ele tem uma obra chamada O Perdão e a Solidariedade dos Viventes. E ele usa um termo interessante. Ele diz que o perdão das coisas compreensíveis é desculpa.
O perdão só pode ser liberado para aquilo que é incompreensível. Então, a dissertação do professor me fez a cabeça girar em torno dessa obra. A ideia que o senhor propôs é muito interessante, porque nós estamos num processo de evolução. O cristianismo, ele é um processo de evolução. Evolução social, evolução mental, evolução espiritual. Tudo isso passa por uma ideia de evolução. Não sei se é o caso do senhor. Algumas pessoas que vieram do mundo de pecado, de prostituição, ao deparar-se com o evangelho, ele vai ter que readaptar-se à cultura do evangelho. Sociologicamente falando, é um novo ethos, é uma nova cultura. E isso, para alguns, é fácil, para outros, não. Um exemplo, qual é a cultura do mundo referente ao perdão? E qual é a cultura das Escrituras referente ao perdão? Então, é um processo de evolução. E nesse processo de evolução, o cristão deve ser instruído não somente a conhecer as Escrituras, não somente a ter um contato com o metafísico, mas um contato consigo mesmo, conhecer-se a si mesmo. Existem muitas pessoas que são hiperespirituais e não conhecem a si mesmo. Existem muitos teólogos que são expert em Bíblia e em outras matérias ou ciências e não conhecem a si mesmo. Eu costumo dizer que como você se conhece a si mesmo? Você tem que fazer uma selfie. O filho pródigo fez uma selfie. E caindo em si. Esse cair em si é olhar para si mesmo e conhecer-se a si mesmo. O homem que se conhece, ele tem um processo de evolução extraordinária. E eu acho que falta um pouco isto nos púlpitos. Eu digo não no setor em que congrego, o pastor Eliseu é um homem ilibado na palavra, um bom teólogo, mas eu vejo que algumas mensagens não trazem uma reflexão para que o homem possa conhecer-se a si mesmo. E o se conhecer a si mesmo, você acaba desenvolvendo um processo de maturidade fantástico. E é o que falta. Quando eu não conheço a mim mesmo, não tive um contato comigo mesmo, eu não me encontrei, eu vivo uma persona mascarada. São as máscaras da sociedade. Sim. Mas quando eu me conheço a mim, e tenho um contato com o Espírito Santo, e conheço as Escrituras, há uma completude. E essa metamorfose, essa mudança, ela passa a gerar um processo de evolução fantástico. E é isso que falta, conhecer a si mesmo, conhecer as Escrituras e conhecer mais ao Espírito Santo. Sem dúvida. Vou ter que chamar um intervalo, né? Infelizmente, nosso tempo passa muito rápido, mas no próximo bloco nós vamos avançar um pouquinho, inclusive a partir dessa dinâmica, né? Não só na questão do processo, como o Jimmy falou, que eu quero ouvi-lo, mas também como o pastor Adriano mencionou aqui dessa evolução, desse conhecimento, como é que isso vai impactar a vida desse cristão na sua comunidade. Porque é a partir desse autoconhecimento que ele vai precisar, obviamente, impactar não só a igreja que ele está, mas a localidade e como tudo isso vai influenciar nessa dinâmica do perdão também. Então, fica ligadinho que no próximo bloco nós vamos avançar um pouco mais nessa conversa. Antes do intervalo, vou deixar aí para você o telefone da grade. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, quer se preparar para responder esse chamado ministerial que Deus tem aí na sua vida? Nós indicamos para você a grade. Código 11 3115 0819. 11 3115 0819 é o telefone da secretaria. Anota, tira uma foto aí da tela, printa, né, a tela aí, não sei o formato que você está nos acompanhando, mas para você ter o telefone da grade, poder ligar lá e tirar suas dúvidas, pegar as informações direitinho, para você, quem sabe, ser o próximo aluno da instituição que tem ajudado a formar teólogos e, obviamente, homens e mulheres prontas para trabalhar na obra de Deus, tá bom? Então, fica aí a dica para você. Além disso, deixo aqui também todas as redes sociais da HIT, para você conhecer a nossa programação, conhecer tudo aquilo que a gente faz, programa e leva para você um conteúdo preparado para edificar você e a sua família, para você poder ficar tranquilo
e assistir um conteúdo de qualidade, tá bom? Então tá tudo aqui para você. Intervalo rápido, a gente vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa, hoje falando sobre o perdão e o desafio que é perdoar. Recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor e psicólogo Jimmy Magalhães e também o pastor Adriano Serafim, que no primeiro bloco, rapaz, já deram aqui uma aula sobre o tema e é o que eu sempre comento, né? Os intervalos fica melhor que o programa. Nossa conversa aqui, nós ainda vamos arrumar um jeito de transmitir o intervalo. Sim. Porque aí fica bom também. Mas, Jimmy, para a gente poder continuar aqui a nossa conversa, no bloco anterior você falou na sua última participação sobre a questão do processo, da elaboração do perdão. E eu fiquei bem intrigado com isso, queria que você pudesse explorasse um pouco mais, porque essa questão ela vai marcar os dois lados. Sim. Tanto de quem precisa perdoar para entender e tudo mais, como a quem pediu perdão, porque... Vamos confessar aqui, né? Principalmente os casados aqui, né? Às vezes o perdão, o desculpa, ele vem meio no automático, né? Sim. Você nem consegue elaborar o que você fez de errado. Interessante, você trouxe um tema bem legal, Zeca, do casal, porque existe uma diferença da ideia do perdão para o homem e para a mulher. Então, o casal brigou. Só para ajudar é mais uma diferença, né, Jimmy? Vai, vamos lá. O casal brigou. Para o homem, e aí vem até isso fisiologicamente... O homem, ele lida com o perdão de uma forma. Então, vamos falar da nossa infância. Você está jogando bola, o seu amigo veio, vocês saíram na porrada. Aí, daqui a pouco eu falo, foi mal. Tá bom, vocês estão jogando de novo. Sim, passou. As crianças, meninas, não. Elas brigam. Lá existe um processo dela. Elas vão ficar com raiva da outra amiguinha se for brincar com aquela. Ela pega uma boneca que nunca usou só para trazer todas as outras para usar para aquela. Então, no casal, assim, eu briguei com a minha mulher, toma lá, o casal brigou. O homem, para ele, a ideia do perdão é perdoou, acabou. Normalmente, ele quer namorar depois do perdão. A mulher não, a mulher, aquilo ali, ela perdoou, só que existe um processo de elaboração, sabe? Aquilo ali vai ruminar dentro dela. Então, qual que é o tempo do perdão? Olha, a pessoa me pediu perdão, eu tenho que perdoar na hora. Não, existe uma temporalidade. É diferente de pensar que o tempo cura. Não, o tempo não cura. Né? E perdoar, Zé, que é muito bom trazer essa frase, que todos que falam de perdão vão trazer isso. Perdoar não é esquecer. Sim, perfeito. Se você está esquecendo, eu sugiro marcar um neurologista, dependendo da sua idade, até um geriatra, para ver se está alguma coisa acontecendo. Porque isso não tem a ver com perdão, não tem nada a ver com perdão. Agora, Perfeito. o perdão, qual que é o tempo do perdão? O tempo que eu elaboro. Existe uma temporalidade. Né? Tem até uma música popular brasileira que fala que vai levar um tempo para se curar o que feriu por dentro. Natural que seja assim. Então, quer dizer, existe uma temporalidade. Então, precisa esse tempo. Para que serve esse tempo, Zeca? Para eu elaborar. Quando eu sou atingido, quando a pessoa me fez um mal, seja através de palavras, de ações, isso gera em mim, Zeca, algumas emoções. A maior emoção que gera em mim é raiva. Sim. Ódio, sabe? Tristeza. Tem pessoas que ficam tristes. Por que você fez isso comigo? Por que ele fez aquilo? Então, isso é um processo interno que tem que ser elaborado. Seria maravilhoso o cenário que você trouxe aqui. Que um pede perdão e o outro vai ter que perdoar. Que, normalmente, quem te feriu não te pede perdão. Também. Às vezes, quem te feriu não tem essa percepção de quanto você foi afetado. Às vezes é tão comum para ele ou para ela fazer aquilo que ela não sabe de que forma que afetou você assim. E aí seria interessante, quando acontecer uma coisa dessa, que eu mostre para outra pessoa que ela me feriu, que ela me magoou. Né? Mas é que daí a gente entra num outro tópico, né, Jimmy, que é a questão do diálogo, que a gente, infelizmente, na nossa sociedade não a gente existe. Não tem. Né? Então, assim, nesse processo meu interno de temporalidade, então, você fez algo para mim e eu estou ruminando isso, Primeiro, Zé, que eu preciso perdoar para me ter paz, não para você. Para eu ter paz.
Porque senão eu vou dormir pensando nisso, eu acordo, Perfeito. você vai estar junto comigo nos maiores momentos da minha vida. Às vezes eu estou em um banquete, eu lembro do que você me fez. Trazendo isso. Às vezes eu estou num cruzeiro, eu lembro disso. Então, quer dizer, isso te acompanha, Fica isso preso. você fica preso a isso. Então, eu preciso, primeiro, entender isso. Eu preciso liberar isso para dentro de mim. Se for o caso, de repente a pessoa nem vai saber que eu vou perdoar para mim. E outra, Zeca, perdoar também não quer dizer conviver. Não Perfeito. quer dizer trazer para a sua relação. Existem pessoas que fez mal para você, você perdoou, tudo bem, mas você não vai mais abrir espaço para essa pessoa estar com uma Sim. intimidade com você. Perfeito. E isso não está errado. Biblicamente está lá. O Abraão e o Ló falou, não dá para a gente viver junto, está tendo atrito. Eu te amo, você é meu sobrinho, eu te amo, mas, você vai para Sim, cá, eu vou sim. para lá. Aliás, você escolhe, porque quer dizer, eu não quero estar perto de você. Aonde você se escolher aqui, eu vou para lá, você escolher para cá. Perfeito. Então a gente tem que fazer isso para a nossa vida, Zeca. Uhum. Não dar a possibilidade da pessoa errar com você novamente. Sim. Eu estou falando isso de relações. Dentro de um casamento, de uma relação, isso é uma construção. O perdão ele tem que existir. Existe uma temporalidade para isso. Ele é pedagógico, um perdão nas relações, porque são duas pessoas diferentes que vão agir. Agora, Zeca, a gente fala muito do perdão, então assim, eu tenho que perdoar em todas as situações? Calma. Eu estou sofrendo uma violência. A mulher é agredida pelo marido. Semanalmente. Toda semana ela tem que perdoar o marido? Você fez uma pergunta? Sim, Posso um responder? exemplo, sim. Eu acho que ela tem que perdoar, o que não impede dela acionar as vias Agora, legais para Zeca, isso. se ela perdoa toda semana o marido, ela não está se perdoando, não está olhando para ela, está perdoando ele, mas não ela. Não, Primeiro, para ter entendo. perdão, tem que cessar a violência. Não existe perdão com a violência sendo acontecida. Então, mas daí eu acho que entra no outro tópico que você falou, complemento. Você não tem que estar junto. Sim. Então, assim, eu te perdoo, Então, primeiro eu vou acionar as vias legais. cessa a violência. E você vai... O perdão é um processo, então Aí não te perdoo ainda não. Você me machucou, a você lei vai fez, tratar existe um peso A lei para o vai que você tratar. fez. Agora, quando eu me recuperar, quando estiver comigo, eu vou trabalhar o processo de Não, perdão com você. O perdão não é automático. Perfeito. Perfeito. Que tem não é pessoas que mesmo. acham que é assim, Zeca. Não, Né? não. 70 vezes 7. Não, Então, quer dizer, a mulher vai estar espancada, o filho... Não, e, sim. né? Hein? Sem dúvida, sem dúvida. O rapaz foi traído inúmeras vezes, todas as vezes vai ter que perdoar? Sem Não, dúvida, calma. sem dúvida. Pensa nisso. Se você primeiro traz esse processo consciente de elaboração, traz para dentro de você, não abra caminhos novamente, não dê Perfeito, acesso para perfeito. pessoas. Você perdoou. Isso não quer dizer, Zeca, o que você sente? Tem pessoas que eu perdoei, o que você sente por ela de mim? Nada. Ódio? Não. Não, Amor? Não. Você quer o mal? Não. Eu só não quero conviver. E Eu não tô em precisa, paz. né? Exatamente. E tem pessoas que Exatamente. insistem em querer sua convivência. Exatamente. Então, assim, perdoar é isso. É trazer esse momento para você, essa reflexão, trazer esse olhar, permitir que questões suas, entender na tempo... então eu estou 10 anos elaborando. Não, aí não existe essa elaboração de 10 anos para um perdão. Né? Existe um tempo, não, a gente vai falar de um tempo, mas existe um tempo, para mim, como profissional de saúde mental, eu penso no máximo em meses, estourando um ano, para você elaborar isso. Se você não falar disso, não trazer isso, esse peso vai continuar dentro de você, vai te adoecer sofrer. E vai migrar para as outras áreas da sua vida. Sem dúvida. Pastor Adriano, quero te ouvir sobre essa questão da evolução, né? Vou continuar na linha de raciocínio que o irmão já iniciou no bloco anterior, e nessa dinâmica de como essa pessoa que consegue entender e compreender o perdão de Deus na vida dela, vai poder, obviamente, ser luz e sal no ambiente que ele está, para poder, obviamente, dispensar perdão, pedir perdão e poder fazer diferença naquele ambiente. Só para complementar, enquanto você falava, eu lembrei que o reverendo Hernandes Dias Lopes fala que o perdão é o carcereiro da alma. E que você que vai, quando liberar... Liberta sua alma. Exatamente. Gosto muito dessa frase. Exatamente. Vamos lá, pastor Adriano. O pastor Hernandes é fantástico. É o príncipe, né? O príncipe. Um abraço para o Hernandes, que veio já aqui no Vejam Só, mas agora a agenda nunca deixa, né, Hernandes? Colabora com a gente, meu irmão. Por favor, né? Um pouquinho só. Isso mesmo, perdão é o carcereiro da alma, correto. São Tomás de Aquino diz que perdoar é um êxodo de si mesmo.
O ato de perdoar é renunciar à vingança, é renunciar a um direito de vingança. Olha a maturidade que um cristão chega. É renunciar ao direito de vingança. Agora, para se obter esse perdão, leva um tempo. O que o psicólogo Dr. Jimmy dissertou aqui é muito importante. Um exemplo disso está na própria Escritura com José. Sim. Deus o preparou para ele ver os seus irmãos. Inclusive, você percebe na narrativa que antes de ver os irmãos, o que ele faz? Ele entra num processo de catarse, ele chora. Por quê? E nasce o Manassés, né? O Senhor, Deus me fez esquecer. Você entendeu? E ali, para ele ver os irmãos, tem todo um processo. Deus o preparou para perdoá-los. Enfim, esse processo de maturidade, ele só é concluído quando você conhece a si mesmo, como eu disse, e com a ajuda do Espírito Santo. Sem dúvida. Sem o Espírito Santo, você não conseguirá obter o nível de perdão. Porque, geralmente, nós, no processo de convivência com o outro, já dizia Jean Paul Sartre, né? O inferno são os outros. E, geralmente, nós, às vezes, somos ofendidos dentro do que achamos que é ofensa e não compreendemos aquele que nos ofendeu. Nesse processo de maturidade, você passa a compreender o porquê que ele disse isso. Sim. Porque as pessoas têm reações e estas reações têm os seus porquês. Por que ele disse isso? Quando você passa a compreender e questionar isso, você vai perceber que houve uma ruptura nessa amizade. E é nesse processo de evolução você vai aprender a compreender o outro, que é tão difícil compreender o ofensor, porque o cristianismo ele é paradoxal nesse assunto. Porque no cristianismo é o ofendido que pede perdão para aquele que ofende. Olha que interessante. Jesus inverte os polos. E para chegar nesse ponto de 70 vezes 7, é só com essa maturidade. Eu lembro-me de uma história contada por Eusébio de Cesareia. Diz que o apóstolo João, já velho, ia pregar em Éfeso, e os discípulos ali, querendo escutar uma mensagem sobre o mar da Galileia, alguns detalhes, e o velho João aparecia e dizia: amai-vos uns aos outros. Aí um jovem disse: mas o senhor só sabe dizer isso? E o João disse: quando você aprender a amar ao outro, eu mudo o sermão. E é muito difícil. É muito difícil. Nossa. É muito complexo. Sem dúvida. Porque existem pessoas que, de fato, você libera o perdão, mas essas pessoas elas não podem mais fazer parte do seu convívio. Porque essas pessoas, geralmente, elas são tóxicas. Perfeito. Podem denegrir a sua moral, enfim, N fatores e que te fazem mal. Aquilo que te faz mal é melhor se manter longe. Como o nosso doutor disse, quero bem, quero feliz, mas a minha felicidade no momento é mantê-lo longe. Porque são pessoas que vão atrapalhar no meu processo de evolução espiritual. E isso em qualquer âmbito, isso em qualquer aspecto, isso dentro da empresa, dentro da igreja, porque nós não esperamos, às vezes, que pessoas boas cometam atos ruins. Tem um livro da Hannah Arendt, ela está analisando o grande carrasco alemão, o Eichmann, que foi preso na Argentina, e ela ficou extasiada, ela era uma judia, ela falou: como um senhor tão bom cometeu atos tão perversos? Porque obedecendo ordens. Era isso que eu ia falar. Tá? Inclusive, em muitos julgamentos, né, dos soldados, eles alegavam isso. Que eles mesmos não queriam, mas obedeciam. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A O grande próprio Cristo falou isso, vendo os soldados ali que crucificou ele, falou assim, ó, olha como que é essa percepção. Eu sei que eles não têm culpa nisso. Sim. Sem dúvida. Eles não estão... Como não sabem? Ele sabe que está crucificando, ele sabe que está cumprindo uma ordem, mas está... Olha, eu gosto de um pensamento de um romano chamado Sêneca. Tá. Muito bom.
Ele diz que perdoar o erro alheio é reconhecer a ignorância do outro e preservar a paz de espírito. É o que eu estou dizendo. É você ver o porquê aquela pessoa fez aquilo. Qual é o sentido? Por que ela me maltratou? Por que ela agiu desse jeito? E quando você começa a compreender, você vê que, às vezes, ele é uma vítima de si mesmo. Sim. Uma vítima do seu ego, uma vítima da sua vaidade. E para o cristão até, né, pastor Adriano, deveria ser algo mais simples, porque é vítima do pecado. também, Então, assim, o nosso entendimento da ferida de alguém vai passar muito por essa compreensão de que é o pecado que faz isso. Então, teoricamente, para o cristão deveria ser mais fácil. Claro. Não estou dizendo que é, né, mas deveria. claro, olha, observe, a paciência que Deus nos dá o exemplo no Antigo Testamento. Ele fala com Caim, neurótico, Sim. antes de cometer o homicídio. E ele depois fala com psicopata. Talvez eu não estou cometendo aqui um anacronismo no fato, mas é um ato de psicopatia, doutor. O senhor pode falar melhor do que eu. Matar um irmão e Deus vai lá e fala com psicopata. Olha o nível de relacionamento da divina providência com os homens. O doutor citou aqui a frase de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes. E o restante da frase é que é interessante. Eu compreendo eles não sabem. Sim. Eles estão agindo por loucura. E, enfim, nesse processo de amadurecimento, você começa a compreender que perdoar é um mandamento divino, mas não queira mais perto aquilo que te faz mal. Perfeito, 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 perfeito. Ó, meus irmãos, infelizmente o nosso tempo vai minguando, então eu vou franquear a palavra aos irmãos para que façam agora assim as considerações finais, né, uma conclusão, e ofereço até para quem nos assiste aí uma aplicação do tema que acho que mais prático que o tema que nós propomos hoje é impossível, né? Jimmy começa, o pastor Adriano vai ter a honra de finalizar o programa. Muito obrigado. Tá bom? Vamos lá. Zeca, vocês estavam falando aqui, vocês estão romantizando o tema perdão, né? Olha, parece ser tão simples, se basear na cruz, na palavra. E a minha função como psicólogo é trazer para a realidade. Seria maravilhoso que nós pensássemos assim. Seria maravilhoso que o nossos irmãos, nossa igreja pensasse assim. Infelizmente não é assim, Zeca. Não é. Às vezes a pessoa tem aquilo ali e vem trazendo dentro de si essa mágoa, não se liberta. Acho que com tanta informação que você recebeu hoje aqui, se você não se convidar, pelo menos para pensar assim, eu preciso pensar nesse tema perdão. Eu preciso pensar assim, quem que eu preciso perdoar? A quem eu devo perdoar? Quem que eu devo pedir perdão? Que às vezes também, aqui também esse programa serve para o outro lado, Sim, que você também deve ter magoado algumas pessoas e é necessário você pedir perdão, né? Porque senão nós vamos pensar aqui, e é muito prático essa ideia. Então a ideia desse programa hoje, desse debate de altíssimo nível hoje, né, dessa troca de ideia, é que você comece a se questionar, olhar para dentro, como o pastor Adriano bem disse, olhar para dentro de si. E quando você olha para dentro de si, o que você encontra aí, né? E que forma você encontra? E como que essas situações, essas memórias, que dependendo da situação vão ser traumáticas, nós vamos pensar na ideia de trauma, vem te acompanhando ao longo da vida, vem trazendo para você essa ideia que você não consegue sair disso. Então, finalizando aqui, o meu convite hoje aqui, que você se revisite, olhe para dentro, perdoe-se primeiro e faça o exercício do perdão. Doutor, eu não consigo. Pastor, eu não consigo. Procura a ajuda de um profissional de saúde mental, procura a ajuda de um conselheiro, alguém que vai trabalhar esse tema perdão com você, que junto com você é mais fácil, que eu acho que você vai ser muito melhor, esse peso vai te aliviar e você vai conseguir, inclusive na sua vida pessoal, social e emocional, ter uma amplitude, Zé. Sem dúvida. Na hora que você falou de pedir perdão ou dispensar perdão, eu estava pensando aqui que a fila das pessoas que eu preciso pedir perdão é muito maior daquelas que eu tenho que perdoar, né? E o crente fala muito assim, né, Zeca? Quem perdoa é Deus. Eu tenho até uma cadernetinha com nome e data dos vacilos, né? Não é assim, não. A gente tem que aprender com ele. Realmente não é fácil, não. Não é fácil. Ó, obrigado, Jimmy, pelo carinho. O contato do Jimmy apareceu aí para você o programa inteiro. Tá salvo no nosso perfil oficial do Instagram. Você, pastor, você, líder. Convida esse homem aí para ir na sua igreja aí, para poder dar uma palestra para os casais, para os jovens. Para os homens. Vai ser nossa, para a saúde dos homens. Ih, rapaz. Tem bastante coisa. Leva
que Deus vai abençoar. Amém, Obrigado, Zeca. meu irmão, pelo carinho. Amém. Pastor Adriano, por favor, as considerações finais também. Já agradeço, muito obrigado pelo convite franqueado mais uma vez. Uma conversa, um diálogo de altíssimo nível. Agradeço ao doutor Jimmy por ter suportado aqui as minhas falas. A você, Zeca, por franquear-nos mais uma vez essa oportunidade. Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Alegria nossa. Vou aproveitar essa nobre audiência desse programa e mandar um abraço aqui para os alunos ali na FAESP de Guarulhos, no setor Isso. 49, no bairro dos Pimentas. É o melhor curso teológico do Brasil. FAESP, vou fazer meu merchan. Tá certo. Olha, é muito importante essa ideia do perdão e já indico uma literatura para você, além das Escrituras, em primeiro lugar as Escrituras, mas um livro de um teólogo que marcou muito, Thomas de Kempis, A Imitação de Cristo. Imitar a Cristo é perdoar. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também fui de Cristo. É difícil, é complexo, mexe no meu ego, mexe na minha estrutura emocional, mas ser cristão é perdoar. A graça de Deus está relacionada a perdoar. Lutero diz, se tu és cristão, então perdoas. Sem perdão, não há cristianismo. Então, ser cristão é romper com o ego e liberar o perdão. Muito obrigado a todos aqui da RIT. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço à minha esposa, senhorita Débora. Um beijo, te amo. Boa, obrigado, pastor Adriano, pelo carinho, por retornar ao programa. Espero reencontrá-lo outras vezes por aqui também. Vai ser um prazer. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Deus continue abençoando sua vida, ministério. O contato disponibilizado pelo irmão também já ficou aí para você, já apareceu para você. Nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Só chegar por lá, tá certo? Nós vamos caminhando para o final da edição de hoje, mas antes, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete para dar voz aí, né? Na verdade, a você que nos ajudou lá pela internet também. Então vamos lá, vamos ver como é que ficou aí. A pergunta era, o perdão cristão é... E vamos ver como ficaram as opções. Tá aí, ó. 71% afirmando que é um mandamento inegociável, ou seja, tem que perdoar. 20% dizendo que é um processo que pode levar tempo. Foi uma defesa muito bem explanada aqui pelo psicólogo Jimmy. E 9% colocando que o perdão ele fica condicionado ao arrependimento. Aliás, a gente nem falou sobre isso, assim, né? Não conseguiu detalhar. Até falou sobre pedir perdão e tal, mas não conseguiu entrar nessa parte do outro, se o outro tem ou não que pedir, se a gente perdoa, tantos pormenores que às vezes fica difícil. Mas eu quero agradecer a todo mundo que votou e a maioria esmagadora entendendo que é um mandamento inegociável. E aí eu vou fazer minhas palavras do Jimmy aqui, né? Na nossa enquete está muito maravilhoso, né? Muito fácil. Romantizando. Agora tem que ver... Coloque na prática. Então. Tem que ver na prática. Porque se 71% da população perdoasse inegociavelmente, as coisas acho que estavam muito mais fáceis, né? Muito mais fácil. Então, vamos lá, hein, gente? Vamos colocar em prática aí aquilo que nós estamos entendendo e aquilo que a gente acredita, tá bom? Obrigado aos meus convidados. Obrigado a você pelo carinho da audiência. Deus abençoe. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.